Paz, igreja, a todos os irmãos e irmãs que estão presentes. Meus irmãos, vamos fazer uma rápida e breve oração, tá bom? E aí nós já contamos aqui a experiência, tá bom? Então oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e eterno Deus, é na sua enorme, Pai, potente e onipotente presença que nós estamos. E estamos, meu Deus, te pedindo perdão, Senhor. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Senhor, perdoa tudo que nós pensamos, que nós ouvimos, desejamos e praticamos, Pai. Perdoa. Tenha de compaixão de nós, Senhor. Porque nós, meu Deus, necessitamos e carecemos de Ti, Pai. Deus Todo-Poderoso e Santo, é na sua eterna, Pai, e grandiosa presença que nós nos encontramos. Tenha compaixão de nós, Pai, da nossa vida e da nossa alma. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Meu Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, que a Tua graça nos encha e nos fortaleça, Pai. Meu Deus, Deus Todo-Poderoso e Fiel, grandioso, Pai, Tu és. Abate, Pai, o adversário. Quebra, Senhor, meu Deus, todo mal. Arranca, Pai, doenças agora, dores e enfermidades, em nome de Jesus. Destrói todo mal, Senhor, toda maldade. Destrói toda maldição. Destrói todo o poder diabólico. Todo o poder maligno e satânico, Pai. Destrói, Senhor, todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa. Destrói, meu Deus e meu Pai, toda obra, meu Deus, maligna, Senhor, e do diabo. Quebra, Senhor, todo o laço do passarinheiro. Quebra, Pai, toda a peste perniciosa. Toda mortandade que assola ao meio-dia, Pai. Senhor, destrói, Senhor, meu Deus, todo jugo. Quebra correntes e cadeias. Quebra muralhas e barreiras, Pai, quebra. Muralhas e barreiras, Pai. Quebra, Senhor. Deus de todo poder e de toda graça, ó Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, é na sua eterna presença, Pai, que eu me encontro, Pai. Enche-nos de Ti, do Seu poder, da Sua força e da Sua graça, Pai. Pai querido, santo e justo, que a Tua paz tome a todos, Pai. Todos que fazem parte desta obra, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Graças nós te damos, Pai, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, igreja?
Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, paz de Cristo a todos, tá bom? Todos os irmãos e irmãs que estão presentes. Tá bom, igreja? Meus irmãos, agora é de extrema importância que você escute o que vai ser dito neste vídeo. Porque, igreja, é muito importante mesmo, tá? Tá bom, meu irmão? Pai do Senhor, missionária Larissa, paz Edilene, paz Antônia, paz Josiana, paz Maria da Glória, paz Laércio, paz Sofia, paz Miriam, paz Vilma, paz Rosângela, paz Luana, paz Maria Eduarda, paz Sara, paz Milena. Então, igreja, paz Ingrid, como eu estou falando para vocês, amém, Miriam, paz Ivane, paz Josnei. Igreja, eu vou contar para vocês aqui uma experiência que eu tive recentemente com Jesus, tá bom? E amém, Daniel, amém, Gustavo. E ela é de extrema, igreja, importância, tá bom? Lembrando, né, que ela é somente para os que crê. Quem não crê, já sabe, né? Precisa nem ouvir, tá bom? Meus irmãos, paz Thalita, é de extrema importância também que você fique inteiramente, igreja, ligado nas minhas experiências. Como, pastor? Porque as minhas experiências, elas são muito, mas muito bíblicas, igreja. É porque as pessoas não prestam atenção. Mas se você observar, você vai ver que as coisas aconteceram com os homens e as mulheres de Deus no passado. Bom, igreja, é simples. Meus irmãos, bom, esses dias, igreja, eu estava, meus irmãos, em um certo lugar. E inclusive eu comentei aqui em casa, né? Jesus, ele me apareceu. Ah, pastor, eu não creio, eu não acredito. Então não acredite também em Paulo, porque Paulo mesmo fala que Jesus apareceu para ele lá no final do livro de Atos, tá? Que ele teve um arrebatamento e viu Jesus. João também viu Jesus, tá bom? E Estevão, muitos outros, tá bom? Então vamos lá. Jesus apareceu para mim, igreja. E Jesus disse
algo muito importante, que é de extrema valia para vocês. Jesus olhou para mim quando ele apareceu. Paz, Lady. E aí, meus irmãos, olha só o que ele disse. Ele começou a conversar comigo e ele disse assim: eu estou apressado em adiantar as suas horas. Ele disse: agora não é nem o meu Pai, Deus, mas sou eu que estou apressado em adiantar as suas horas. E aí eu perguntei a ele, meus irmãos, o porquê que Jesus, queria fazer isso. Porque eu havia conversado com Jesus antes, meus irmãos, e Jesus, ele vinha pedindo a Deus mais tempo para a humanidade. Ele vinha pedindo muito, igreja, muito mesmo, tanto pedindo e também, igreja, me pediu para mim pedir também a Deus, juntamente com ele, mais tempo para a humanidade. E aí, igreja, quando foi esses dias, há uns 2 dias atrás, que ele me apareceu, ele falou isso, que ele está apressado, igreja, em adiantar as minhas horas mais do que nunca, igreja. E eu falei: mas por que, Senhor, que o Senhor quer adiantar as minhas horas, o meu tempo? E aí ele disse, igreja, que não dá mais para mim viver, meus irmãos, aqui nessa terra. E aí, meus irmãos, quando ele falou isso, que não dava mais para mim viver, igreja, ele disse: está acontecendo, meu filho, algo no mundo espiritual muito grande. E é por isso que eu quero tirar escuta só, é por isso que eu quero tirar você daqui. E aí, meus irmãos, ele disse para mim que eu iria, meus irmãos, presenciar o que estava acontecendo no espiritual. E é sobre isso que eu estou, meus irmãos, fazendo essa live aqui para falar com vocês sobre isso daí. E o que é, pastor, que está acontecendo no mundo espiritual? Muitas coisas, igreja. Eu vou citar algumas delas aqui agora. Igreja, dia 17 agora de fevereiro, vocês sabem que vai ter um eclipse solar anular, Vocês sabem, que o povo chama anel de fogo, E aí, meus irmãos, vocês sabem que a fase completa dele,
vai ser visto ali da Antártida, mas em partes aqui da América do Sul, né? O eclipse, né? Ele vai dar à igreja para você ver certa coisa, né? Tipo, no Brasil, né, meus irmãos, aqui em Pernambuco, o fenômeno ele não vai ser visto diretamente, né? Mas através de transmissões ali dará para observar, tá bom? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu vou explicar para vocês. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que este acontecimento do dia 17 deste mês de fevereiro, esse tal anel de fogo ou eclipse solar, como você quiser chamar, ele, meus irmãos, é o início de que, pastor? Dos grandes eventos, meus irmãos. Que grandes eventos? Os que Jesus falou. Vem vindo muitas coisas pela frente, meus irmãos. E a partir deste eclipse, meus irmãos, essas coisas vão começar a acontecer. O que, pastor? As coisas que estão descritas em Apocalipse, meus irmãos. Quais? Igreja, Mateus 24 fala, igreja, que o sol ele não daria a sua luz, né? O sol se apagaria, não daria luz, né? Nem a lua também, né? E as estrelas cairiam do céu. Tá bom? Pastor, esse eclipse agora do dia 17 é aquele que a Bíblia fala que o sol escurecerá e a lua não vai dar claridade? Não, não é esse ainda. Tá bom? Mas esse é o que, pastor? Esse é o início, meus irmãos. Esse é o início. Tá bom? Se você observar, igreja, e vocês vão prestar atenção, esse, igreja, é chamado de anel de fogo por um motivo, tá bom? O que é um anel? Um anel, igreja, para quem não sabe, é uma aliança, tá bom? Uma aliança. E o que mais, pastor? É algo sem fim, contínuo, sem parar. Você vê que uma aliança ela não tem final. Você está entendendo? E é exatamente essa mensagem, meus irmãos, que esse evento quer dizer o quê? Que a partir dele, igreja, a partir dele, os acontecimentos cosmo, né? E entre outros que virão, será, meus irmãos, continuadamente e permanentemente, igreja, a partir do dia 17, igreja. Quando você assistir esse evento, né, seja por transmissão ou, né, em algumas partes aí dê para você ver, saiba disso, igreja, que ele é o início de uma nova era, meus irmãos. Vocês estão entendendo, igreja? O que vai acontecer, meus irmãos, a partir daí são muitas coisas. E quais são, pastor? As coisas, meus irmãos, a partir dele, elas vão começar a acontecer, mas em escala acelerada, igreja.
em escala acelerada. Tá bom? O que, pastor? Tudo que estava para vir, igreja, vai começar a vir muito rapidamente. Como que? Vem vindo, igreja, pela frente, meus irmãos. Um surto de doença muito grande, igreja. Vocês estão entendendo? Muito grande, igreja. E tem também, igreja, que está para vir também uma guerra forte, igreja. Forte, igreja. Muito forte. E nós estamos falando de guerra nuclear, igreja. Vocês estão entendendo? O mundo, a partir do dia 17, meus irmãos, vai se tornar, igreja, algo muito pior do que vocês já viram, igreja. Nós estamos falando aqui, nós vem aqui alertando, falando para as pessoas, para os irmãos. Mas as pessoas não acreditam, pensam que nós estamos brincando. Quando você vir acreditar, quando você vir crer, igreja, já é tarde demais. Você está entendendo? Já é tarde. Já é tarde, meus irmãos. É o que eu acabei de dizer, Gustavo. Um círculo é o quê? Um anel é o quê, Gustavo? Infinito. Por isso leva o número 17, né? Número 7. Vocês estão entendendo, igreja? É, meus irmãos, chegou a nossa hora, igreja. A hora de nós, igreja, nos decidirmos na nossa vida o que nós vamos fazer com ela, meus irmãos. Vocês estão entendendo, igreja? Meus irmãos, é melhor você despertar agora, igreja. Você está tendo tempo de todas as formas e você está brincando. Mas nós vamos entrar, igreja. Vamos entrar, meus irmãos, em uma era como nunca houve, igreja. Vocês estão vendo, né? Que a partir daquele dia eu falei daqueles acontecimentos que iria acontecer e está acontecendo, mar congelando. Cidades aí sendo devastadas, meus irmãos, por chuvas e raios. Ô, igreja. Igreja de Jesus, acorda, pelo amor de Deus, igreja.
Pois é, Thalita. Pois é, Ivane. Ele falou que ele está com muita vontade de fazer isso acelerado, tá? Dia 17 desse mês, meu irmão, esse evento que vai acontecer. O anel de fogo sobre o céu, igreja. Vocês estão entendendo? Pois é, Ivane. Meus irmãos, sabe como é que eu vivo? Eu vivo, meus irmãos, igreja, eu vivo pronto. Como? Eu vivo aqui, mas como se eu não vivesse, igreja. Sabe como se você não existisse naquele lugar? Pois sou eu, igreja. Por quê? Eu vivo só esperando o comando de Deus, igreja. Quando ele fala, essa é a hora, eu vou partir, meus irmãos. Quando, pastor? Quando Deus quiser, quem sabe é Ele. Só estou falando para vocês o que Ele me falou. Vocês precisam decidir a vida de vocês, meus irmãos. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês entendem, igreja? Vocês precisam decidir a vida de vocês, igreja. Ai, igreja. Meus irmãos, o negócio tá feio, igreja. Os demônios estão trabalhando muito acelerado, igreja. Muito acelerado. Muito mesmo. Como você nunca viu, igreja. Vocês entendem, meus irmãos? Meus irmãos, o tempo, coloca isso na tua cabeça. O tempo das trevas está chegando, igreja. Você não pode. Você não pode, igreja. Perder tempo mais, igreja. Falta muito pouco, igreja, muito pouco
Para quê, pastor? Para os anjos do Eufrates sair, igreja. Eles vão matar uma terça parte, igreja. Vocês entendem que nós não temos mais tempo, meus irmãos. Nós não temos mais tempo. Eu vou repetir para vocês, nós não temos. Igreja de Jesus, acorda, meus irmãos. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Nós não temos mais tempo, acabou. Teve muitos, mas muitos, meus irmãos, demônios que já se soltaram, igreja. Meus irmãos, esses dias se soltou, igreja, um demônio terrível, meus irmãos, que estava preso. Estava preso, igreja. E ele soltou-se, meus irmãos. E ele já está interagindo na terra, igreja. Meus irmãos, o negócio vai ficar violento, meus irmãos. Quanta gente vai se perder porque tá focado na vida humana, mas não tá focado em Deus. Igreja, muitos só vão tomar, igreja, uma posição na sua vida quando vê começar a acontecer. Só que aí vai ter um problema, porque quando começar a acontecer, você não vai poder sair mais, nem sequer viajar mais. Já era. Você está entendendo? Já era, igreja.
Meus irmãos, eu estava aqui agora pensando, né? Eu estava, igreja, falando para vocês, né, no pensamento. Que, pastor? Vocês viram que os Estados Unidos e a Rússia acabou o acordo deles nuclear, igreja? Vocês viram isso daí? E aí a Rússia começou a atacar a Ucrânia, meus irmãos, com armamento nuclear, igreja, já. Vocês viram isso? E aí, quando eu estava pensando nisso daí, que a Rússia começou a atacar a Ucrânia, igreja, a voz de Deus disse, igreja, foi-lhe dado pouco tempo. Vocês entendem, igreja? Pois é, Ivane, duas coisas que você não sabe. A primeira é: o dia e a hora só quem sabe é Deus, que Ele vai me levar. A segunda é: eu não vou, igreja, deixar vocês sozinhos, meus irmãos. Como assim, pastor? Aonde, igreja, eu for, vocês irão, meus irmãos. E vamos orar e pedir a Deus para que Deus, da forma, igreja, que Ele vai me levar, Ele leve também vocês, meus irmãos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Igreja, meu Deus, igreja. Tá chegando, meus irmãos. A tristeza simboliza a hora da aflição, Sofia. Está muito próximo. Muita gente, igreja,
Não está assimilando, igreja. Não está assimilando. Eu vou falar. Vou falar para vocês, meus irmãos. Tá chegando a nossa hora, igreja. Que hora, pastor? De nós, meus irmãos, ficarmos reunidos, igreja. Vocês estão entendendo? Quando, igreja? Quando sair, igreja, que quem sabe é Deus a data ou a hora, do que? A obrigação, meus irmãos, de receber, meus irmãos, marca e tudo mais. Nós vamos, meus irmãos, se retirarmos para os montes, igreja, como diz a Bíblia. Resumindo, meus irmãos, o tempo para nós aqui acabou, igreja. Você não tem tempo mais, eu não tenho mais. Acabou. Acabou, igreja. Tudo está sendo mudado, meus irmãos. Tudo está sendo mudado. Eu tento alertar vocês aqui, igreja. Porque eu desejo, meus irmãos, seriamente, a salvação de todos, igreja. Meus irmãos, nós vamos ter que deixar, Maura, tudo de coisa de psicológica. Ah, não tô bem e tal. Se nós ficar bem, vai acontecer. Se nós não tiver bem, vai acontecer do mesmo jeito, igreja. Vocês entendem? Pois é, meus irmãos. Sabe o que é que a besta está fazendo, igreja? A besta, para quem não sabe, ela está arrecadando muito dinheiro. Mas muito dinheiro como você nunca viu, igreja. E o que ela vai fazer, pastor?
Quando chegar a hora, igreja, dela começar a dominar os países, ela vai criar um salário único, igreja. E as pessoas vão depender do dinheiro dela. E para obter esse salário de graça, vai ter que aceitar o que ela quer, igreja. Vocês entendem? Ah, pastor, eu não acredito. É só você pesquisa lá. Isso que eu tô falando sobre Donald. Você vai ver ele falando que arrecadou muito dinheiro e logo mais as pessoas não vão precisar nem, igreja, trabalhar para obter. Será de graça. Mas vocês sabem que nada é de graça. Tudo tem um preço. Exatamente, Gabriel. Você acha que é por acaso que o Elon Musk é o cara mais rico? Ou que é por acaso que o Trump e o Jared estão juntando muito dinheiro como nunca se houve? Não é por acaso não, é para o futuro, igreja, que eles estão preparando. Ei, meus irmãos. O negócio tá feio, igreja. Tenha fé, Josiane, e peça. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Tudo é só uma questão de tempo agora, igreja. Ele falou que vai para outro planeta. Vai não, igreja. Vai não. Porque ele sabe que a destruição que vem para essa terra, nem ele, que é o capeta, quer ficar, igreja. Exatamente, Ionildo de Oliveira. Eles estão preparando isso há muito tempo, apesar dele falar agora há pouco. Tem que ler, né, Maria Eduarda? Pois é, Cláudia. Pois é, Vilma. Tudo está contribuindo, né, Laércio? Tudo vai mudar, meus irmãos. Tudo vai mudar. E a besta tá enganando os outros.
Sabem sim, Vani. Vocês não viram não a amizade deles? Que quando se tratou de economia, Ivani, para fazer cortes e manter a economia dos Estados Unidos, Trump elegeu o Elon Musk. Elon Musk fez a parte dele. Depois, quando terminou, Trump retirou ele. Mas eles estão juntos, igreja. Isso é só um jogo na frente de vocês, na frente das câmeras. Tem diversas imagens aí, se você pesquisar. Quem? Elon Musk, Jared junto, Trump. Vocês entendem? Pastor, se eu não ler toda a Bíblia, não vou ser salva? Não, não é assim que funciona, Maria Eduarda. Mas leia, tá bom? A salvação, se preocupe em obedecer a Jesus. Mas leia a Bíblia para aprender sobre ele, tá bom? No início, né? No início, Laércio, no início será cobrado somente a questão de não poder fazer nada, né? Não comprar, nem vender. Entendeu? Se não tiver. Mas depois disso, vai acontecer a outra parte. Que parte? Obrigou a todos, grandes e pequenos, que tivessem a marca. Obrigar. O que é obrigar? Pegar a força, meus irmãos. Você entende? Vai chegar essa hora. Nem liga, Gabriel. Fica tranquilo. Vocês viram, igreja, na onde era que estava o futuro presidente, né, que vem da parte de Bolsonaro, igreja, recentemente? Vou resumir para vocês, igreja. Todas as nações vão se aliar, igreja. Todas vão se alinhar, igreja. A besta. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz. Que a Bíblia diz. O quê? E todos os que habitam sobre a face da terra
adoraram a besta e a sua imagem e receberam a sua marca. Então todos aí inclui também o Brasil, igreja. Infelizmente. Nós não, né? Nós não, mas quando diz todos é porque o todo é a maioria, né, meu irmão? Vocês estão entendendo? É, Luana. Pois é, Rony. É o que eles querem, né, Gabriel? Que seja ele, né? Só que, igreja, vocês sabem que quem está, meus irmãos, por trás da presidência do Brasil são os tambores, né? E os tambores que estão tocando querem Lula de novo. Porque Lula apoia eles, igreja. Vocês estão entendendo? Mas vocês sabiam? Vou contar uma nova aqui pra vocês. Vou contar uma nova aqui pra vocês sobre isso. Mas vocês sabiam, igreja, que se o filho de Bolsonaro ganhar, vai ser pior pro Brasil? Pastor, o senhor está dizendo que Lula é melhor? Não. Eu não gosto de política, igreja. Já falei para vocês. Mas você sabia que vai ser pior? Por quê? Por causa da famosa chamada direita, né? A mesma direita, igreja, que a besta se disfarça de ser. E o filho dele, se ganhar, igreja, eles têm ligação direta com quem? Com Donald Trump. Bolsonaro tinha, meus irmãos, o filho também. Você entendeu? Vai ser aliado, igreja. Bom, isso aí você já sabe, só tô falando, né? Todo mundo, ó, todo o pessoal de direita, tudo bem, eu entendo. Pastor, o senhor é de direita ou de esquerda? Sou de nenhuma delas. Sou de Deus. Não gosto de negócio de direita nem de esquerda. Odeio esse movimento político. O que eu tô tentando dizer para vocês, igreja, eu entendo que esse pessoal aí que é chamado de direita, né? Eles querem, né, uma liberdade, né? Eles, tipo assim, segundo eles, né, eles falam que não quer uma corrupção e tal. E eu sei qual é o sentido e o sentimento. É querer ser livre, né, da opressão, de tarifas, um monte de coisa lá. Só que essa busca por liberdade vai levar eles a cair na mão da pior coisa que eles poderiam ter, igreja. Tá bom? Da pior coisa, meus irmãos. Na mão da besta. Igreja, tudo começou. É porque as pessoas não estão enxergando isso. Meus irmãos, Trump iniciou com vários países. O que, pastor? Deu um passo muito forte. E qual foi, pastor? Criando o Conselho da Paz. Você tem ideia do que é isso? O Conselho da Paz, quando ele criou o Conselho da Paz, igreja, ele
retirou a ONU da jogada e os Estados Unidos quer ser como se fosse a própria ONU, entendeu? Ele é agora o dono do próprio conselho, igreja. Vocês estão entendendo o que é isso? Se os Estados Unidos for, igreja, o dono do próprio conselho das nações, vai acontecer o que a Bíblia diz, o quê? Que a prostituta embriaga os reis da terra. Vai controlar todas as nações, igreja. E ele já iniciou. E pasmem, um monte de país aceitou entrar no Conselho de Paz, mas pagaram 1 bilhão, 1 bi, para poder fazer parte do Conselho de Paz. Aí entra duas coisas que eu falei para vocês. Uma, ele juntando muito dinheiro, cada país pagando 1 bi para ter uma cadeira no Conselho de Paz. E a segunda coisa, igreja, o controle mundial da besta sobre os países. E vocês viram que ele fez, igreja, questão dele convidar Lula para entrar com o Brasil? Quem viu isso daí? E você viu a conversa, meus irmãos, de mentira dele falando que gosta de Lula? Ele tá, igreja, fazendo o que ele mais sabe fazer, o quê? Iludir a pessoa, igreja. Falando que gosta de Lula. Claro que ele gosta, que ele quer o Brasil na mão dele, né? E aí, se ele iludir Lula, ele tem o Brasil na mão dele. Ei, igreja, o mundo agora que clama por liberdade e pelo um salvador e tá procurando a besta, vai chorar. Procuraram liberdade, mas acharam correntes e cadeias para amarrar eles como escravos. Procuraram um salvador, mas foram no lugar errado. A besta não salva ninguém, ela vai destruir vocês. Só quem salva é Jesus. Esse é o ponto-chave, Gustavo. Esse é o ponto-chave. Não tem mais como correr. O mundo está se aliando, igreja. Não tem como correr. Lula aceitou participar, né? Contanto que lá na faixa de Gaza, né? Que o Trump e o Jard vai fazer da faixa de Gaza um ponto turístico, igreja. Vocês já viram os planos deles? É. Prometendo muita coisa, trabalho, um monte de coisa. Lula falou que Lula apoia desde que os Estados Unidos cumpra lá um negócio lá, igreja, que seja relacionado à faixa de Gaza. Vocês entendem? Pois é, Gabriel.
Resumindo, igreja, nos próximos dias, igreja, ou anos, quem sabe é Deus, nós vamos ver cada coisa, meus irmãos, se desenrolar na nossa frente. Você está entendendo? Só Deus, igreja. Ele sabe, igreja. Meus irmãos, esses políticos aí tudo sabem, meus irmãos, que tem algo por trás aí. Não sei se vocês viram, eu quero que vocês sejam sinceros. Eu não sei se vocês viram um vídeo aonde aquele cara lá chamado Pablo Marçal, que ele foi participar de algo que teve nos Estados Unidos. Tava lá Trump, tava Jared Kushner e um monte de gente, né? E aí ele fez um vídeo falando assim, ó, o anticristo, ó, tá bem ali. Ele tá ali, ó, no salão. Não sei se vocês viram esse vídeo. Isso prova o quê, pastor? O que eu tô acabando de dizer para vocês. Os políticos sabem que ele é a igreja e que ele vai dominar. Eles sabem. É por isso que alguns países estão se aliando, meu irmão, tranquilamente. Vocês entendem? Porque sabem que não tem como mudar nem contra. Ninguém aqui viu esse vídeo, igreja? Aí é que tá, meus irmãos. Eles sabem, mas eles não querem se converter a Deus. Vocês não viram, não? Tem um vídeo, igreja. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo para eu colocar aqui para vocês. É, meus irmãos. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui pra mostrar pra vocês.
Peraí, igreja, vou botar muda aí rapidinho. Só um momento. Olha aí, igreja. Vou soltar aí para vocês entenderem, ó. Esse vídeo, meu irmão, ele... O Pablo Marçal, ele foi participar de algo nos Estados Unidos, né? Ali que envolvia a presença de quem? De Jared Kushner, de Donald Trump e de Elon Musk. Aí ele dá uma parada para fazer um vídeo, tem até, isso é um corte dele, igreja. Aí ele fala, ó, escuta aí a voz dele, ó, o que é que ele vai falar, ó. Que eu não tô conseguindo aqui transmitir, igreja, a tela, mas vocês vão ouvir a voz dele, ele falando. Escuta aí, ó. O anticristo tá ali no baile aqui, ó. Escuta. Quem é o anticristo? Tá ali no baile aqui, ó. Felizmente ele está entre nós. Quem é o anticristo? Tá ali no baile aqui, ó. Felizmente ele está entre nós. Vocês estão vendo aí? Escutaram a voz dele, ele falando? Ele dizendo, quem é o anticristo? Tá ali no baile, ó. Infelizmente ele está entre nós. Vocês viram? Igreja. Ele foi, igreja. O Pablo Marçal foi para lá participar de alguns eventos, né, incluindo momentos relacionados à posse do presidente Trump, né, e outras atividades sociais políticas, igreja. Vocês estão entendendo? Foi nesse tempo aí que ele, igreja, falou isso. Ele diz, quem é o anticristo, ó, tá ali no baile, ó. Infelizmente, ele está entre nós. Depois eu vou pegar o vídeo e aí eu vou colocar, igreja, lá no grupo para vocês verem que de fato ele falou isso, meus irmãos. Tá bom? Meus irmãos, então vocês já sabem, tá bom? Do prenúncio das coisas. Tá bom? Eu vou estar encerrando essa live e ela não vai ficar no ar, tá, meus irmãos? Vou apagar. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Tenham uma boa madrugada. Vocês agora sabem do que vem. Então, se preparem. Tá bom? Paz a todos.